E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer um tutorial bem tranquilo, bem simples sobre o uso do UI Kitten. Essa é a página inicial aqui dele, que segue para a documentação, e vocês podem ver até um demozinho dele. É bem tranquilo, para quem não é acostumado com inglês, uma traduçãozinha aqui, ó, por exemplo, já resolve essa questão do inglês, mas quem preferir usar no inglês mesmo para já ir se acostumando, pode estar utilizando. Tem até essa noção aqui mais ou menos sobre como é o Dark e o Light Theme. Mas assim, o que é esse UI Kitten? É um kit de componentes. Então, por exemplo, botões, inputs, campos de entrada no caso, checkbox, combo box, inputs de data, botões, tabelas, layouts, cards, avatares. Esse UI Kitten aqui, ele te dá um kit de componentes já prontos e já configurados, tá? Claro que você pode estar utilizando, alterando, na verdade, algumas coisas ou outras com styles ali, mas ele já te dá uma mão na roda muito grande, porque, por exemplo, se você for escrever tudo na mão, você vai demandar ali uma certa quantidade de tempo. Então, configurando o UI Kitten, você já reduz a sua carga ali de trabalho e fica uma coisa bem mais facilitada, tá? Essa aqui é a documentação dele, bem simples, o que como eu consigo iniciar. No meu caso aqui, eu vou estar iniciando em um projeto que já foi iniciado. Por exemplo, aqui eu tenho esse meu app.tsx, ele até está aqui no padrão, tá? E eu vou instalar o meu UI Kitten dentro do meu projeto. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, no Getting Started. Ele dá duas opções: você criar um novo projeto com o UI Kitten ou a instalação manual, que no caso aqui é usando esse comando aqui, npm install @uikitten, os componentes, o design do IVA e o React Native SVG. Eu vou dar um Ctrl C aqui, eu vou vir aqui no meu terminal, vou colar ele e vou deixar ele instalando aqui, e enquanto ele instala, vamos lá. Por exemplo, ele já vem com o padrão dele, inclusive esse colors.iva.design é o design system padrão que ele traz aí dentro do projeto, tanto que quando você começar a utilizar, ele vai ter essas cores aqui. E aí o que acontece? Você pode estar criando a sua customização de cores, que não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui, você tem a sua cor principal, a sua cor primária, e aí você tem as cores semânticas, e aí você consegue estar configurando ou deixar ali mesmo no automático. Por exemplo, eu vou pegar aqui um roxinho para ser minha cor primária. E aí o que ele faz? Ele já me dá um padrão de combinação dessa cor primária que eu escolhi, certo? E aí, eu quero alterar. Venho aqui, por exemplo, nesse Success, eu posso ir alterando ele conforme o meu gosto. Na minha cor ali, padrão de sucesso. E aí ele já me dá as variações dessa cor de sucesso. Não quero mexer nela mais, eu posso bloquear a info, o warning e o danger, também a mesma coisa. Ele te dá uma opção aqui para você ver mais ou menos sobre como serão essas cores no modo noturno. E o modo noturno dele é essa cor aqui mesmo, esse tom de azul assim. Aí se você quiser, você vai lá e altera. E aí, para você exportar, o que você faz? Você altera, vocês podem exportar em JPEG, JSON, Nebular e o UI Kitten theme. Eu vou exportar como um theme, como um JSON mesmo. Eu já tinha aqui, então ele vai estar com umzinho ali. Eu vou abrir ele aqui
eu vou dar um Ctrl A, vou dar um Ctrl C aqui nele só pra gente já ter esse nosso indivíduo aqui. Aqui na raiz do nosso projeto, o que que eu faço? Eu vou colocar aqui um theme.json. Vou colar ele aqui. Como ele já estava lá no formato JSON, ele não vai mostrar pegar as chaves. Eu só vou colocar aqui as chaves. E lasqueira. Vamos fazer o seguinte, então, que eu teria que abrir, na verdade, colocar, né, as aspas. Custom theme, esse primeiro aqui. Deixa eu ver, abrir com editor de texto, para a gente conseguir pegar essas cores. Ctrl A, Ctrl C, e aí a gente pode voltar para o VS Code. Belezinha. Essa aqui são as cores, tá? E aí, o que é que a documentação fala? Como é que eu configuro esse meu tema, tá? Eu venho aqui, ele já me dá até uma noção sobre como tá utilizando. E aí, o seguinte, no projeto, porque meu projeto está com o Expo, tá? Então, fica aí também a documentação do Expo para vocês seguirem. Mas e aí, o que que acontece? Quando eu inicio um projeto mobile com o React Native, as minhas screens, elas são feitas englobadas em quê? Em uma view. A questão toda, a diferença aqui é que ao invés de view, eu vou utilizar o componente layout. Tem um componente text, tem um componente button, tem um componente input, e aí vocês vão fazer de acordo com com a documentação aqui. Inclusive aqui, ó, ele já tem alguns text, layout, divider, icon, card, list. Para formulários, ele tem aqui também, se você quiser utilizar, mesclar ali a navegação, que ele vai estar utilizando o React Navigation. Você pode estar utilizando também junto com o UIKit, aí fica a critério de vocês, tá bom? Mas assim, aqui é questão do layout primeiro, que é ali no app.js ou app.tsx. Aqui pouco importa porque a ideia vai ser a mesma para ambos os projetos, seja ele em JavaScript puro, seja ele com TypeScript. Então aqui você vai fazer o quê? Você vai englobar o seu projeto nesse Application Provider, vai passar o IVA Design e vai passar o tema que você quer estar utilizando. Nesse caso aqui é o iva.light. Deixa eu ver aqui se ele já instalou, finalizou de instalar, pronto. E aí aqui no app.tsx, o padrão dele, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, ele vai seguir assim. Eu vou dar até um start aqui, npm start, --, deixa eu passar um Android aqui como flag. Vou abrir aqui no Android, no emulador que eu tenho aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui ele. E dar uma organizadinha aqui só para vocês terem uma noção sobre como é que tá sendo. Então aqui, ó, já iniciou aqui no emulador. E aqui, no caso, é aquele padrãozinho que já vem com o Expo. Por exemplo, um Hello World. Deixa eu salvar. Salvei. Beleza. Isso aqui são os componentes do próprio React Native. E aí, o que eu faço? Eu vou vir aqui, vou remover e vou chamar o Application Provider do UIKit. E aí, dentro dele, eu vou chamar um IVA e vou chamar o meu theme, que vai ser igual que o meu iva.light ou iva.dark. Eu vou fechar aqui, vou chamar um text, vou até apagar esse aqui, daqui de cima. Daqui a pouco eu faço a importação. E aí, esse text aqui vai ser do UIKit. E aí, eu vou chamar aqui, ó, Hello World, aqui.
Só que dentro desse meu eu vou chamar um layout, porque, né, layout do UI Kitten. E o meu texto vai ficar dentro do meu layout. Deixa eu dar um formatar aqui o documento. Deixa eu remover essa telinha. E aí, aqui vai ser o quê? Import as IVA from o IVA-design barra IVA. E faltou um pontinho aqui. E o eva.light. Deixa eu dar um Ctrl S. E aí, bora ver o que faltou aqui. IVA. Design. IVA Design. Pronto. Deixa eu dar aí. Ele foi aqui, ó. Já iniciou aqui em cima. Se eu colocar dark, ele vai ficar aqui. Eu vou pegar aqui esse layout meu, eu vou utilizar esse style que já tem aqui pronto dele. E aí eu vou remover esse background, porque ele vai interferir na cor da minha aplicação, do meu tema, tá? E aí meus indivíduos aqui, Align Item Center, Justify Content Center. Beleza. Aí aqui no caso, olha só, o Dark, ele vai ter essa cor, o Light, ele vai ter um tom assim de branco, tá bom? Beleza. Aí eu já tenho o meu indivíduo, mas eu quero configurar o meu tema. Como é que eu faço essa inclusão do meu tema? Deixa eu ver aqui. From UI Kitten. Aí aqui, Custom Themes. Vou até clicar aqui nele. Ele te dá esse padrãozinho aqui. Ó, é a mesma coisa do daqui. Então, ele já te dá um passo a passo nesse branding aqui sobre como você vai configurar. E aí, aqui, por exemplo, ele te mostra como importar o theme.json que a gente colocou. Então, aqui no meu indivíduo, eu vou vir aqui, import the full theme from theme.json, que é o nosso tema aqui. Tem o primary success info e por aí vai. E aí, aqui dentro do meu application provider, aqui no meu atributo theme, o que eu faço? Eu coloco dois temas, o iva.dark com o meu tema ali. Então, aqui eu vou adicionar um segundo par de chaves, vou dar um vírgula e vou colocar o meu theme aqui, que é o meu theme.json, tá? E aqui no caso faltou a desestruturação aqui, pronto. Vou dar um Ctrl S e aqui o meu projeto tá aqui. Se eu der um dark, ele vai tá aqui. Se eu colocar, por exemplo, um botão, como é que é a adição de um botão? Deixa eu remover aqui, porque foi do React Native, vai ser do UI Kitten. Um texto, geralmente no React Native, eu preciso, um botão, na verdade, o texto de um botão, eu preciso chamar um componente text dentro do meu button. No UI Kitten, não tenho essa necessidade. Então, por exemplo, este é um botão. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. Olha só. O meu botão, ele é lilás. Mas, por exemplo, se eu remover o meu tema que eu configurei ali, ele vai para a cor padrão do IVA. Se eu colocar aqui o light, vai continuar a permanecer a mesma coisa. Mas quando eu coloco o meu tema dentro ali, junto ali com o meu application provider, o que vai pegar? Ele vai pegar a minha cor primária.
Então, por isso que é legal você configurar o seu tema e aí você não fica preso ao tema do UI Kitten, tá? Ele te dá essa possibilidade. E aqui, por exemplo, num botão, se eu vim aqui, eu quero um botão, venho aqui em componentes, desço, e eu tenho aqui, ó, botão, ele me dá as formas de utilizar. Isso que é legal do UI Kitten. Então, por exemplo, você tem um botão simples, que é esse daqui. Você tem um botão que você pode desabilitar ele. Você tem as aparências do botão, pode ser o Filled, Outline e o Got, que é um botão, aquele botão fantasminha. Então, aqui, o que eu preciso colocar? Por exemplo, para alterar a aparência, eu coloco a aparência como um atributo. Então, por exemplo, appearance, se eu der aqui, eu vou colocar ghost. Acho que é assim. Deixa eu ver se tá certo. O H antes do C, do O. Pronto. Aí, no caso, meu botão vai ficar o quê? Um botão transparente, digamos um botão fantasma. Tem o outline. Outline, ele vai ficar assim, que é um botão que ele tem um fundo branco, ele tem um texto ali da mesma cor do primário e uma borda ali nele. Eu quero um botão com acessórios. No caso, o que são esses acessórios? São ícones, tá? Então, por exemplo, esse accessory left, eu posso ter um accessory left, eu posso ter um accessory right. E aí, eu passo o que? Um ícone. E esse star icon aqui é o que? É um componentezinho que tem o meu... que retorna, na verdade, um ícone. Então, por exemplo, se eu posso deixar aqui padrãozinho e aí, inclusive até o nome do meu ícone eu posso passar via props e aí deixa ali padrão. Então, independentemente do ícone que eu for passar, ele tá ali. Por exemplo, esses dois últimos aqui, ó, que é o danger, que é só o star, ele tá aqui. Os outros, esse outro aqui também, que não tem texto nenhum, como é que eu faço? Ao invés de eu fechar, ter esse fechamento aqui da minha tag, o que eu faço? Eu faço o meu fechamento no meu componente botão. Então, por exemplo, aqui no caso, button, appearance, eu vou colocar ghost, e aí aqui dentro dele eu já fecho ele. E aí ele fica aqui assim. Por exemplo, eu quero que ele seja um botão de perigo, no caso. O que eu faço? Eu vou vir aqui, descer, aqui, olha só. Ele já te dá também o código bem tranquilo. Vem aqui, ó, button, para ser primary, o que ele vai? Ele muda alguns status. Então, o status dele pode ser primário, de sucesso, de informação, de um warning, um aviso, uma atenção, ou pode ser, por exemplo, o danger. E, por último, também pode ser basic ou um control. Então, por exemplo, o basic aqui dentro do meu projeto, o que acontece? Bora ver aqui, ó, status vai ser igual basic. Se eu der um Ctrl S aqui, ele não vai mudar muita coisa. Se eu der aqui um danger, der um Ctrl S, danger, button, appearance, tá, ghost, deixa eu botar ele, vou tirar esse aparência aqui, que ele tá interferindo. Pronto. Se eu colocar um basic, ele vai ficar no tom mais ou menos ali de cinza, não dá tanto assim para vocês verem, mas quando eu clico em cima dele, ele fica num tom mais escurinho. Se eu colocar success,
ele vai pro tomzinho ali de verde. Se eu colocar info, ele vai pro meu tom de azul que tá configurado no meu tema, tá? E aí, sucessivamente. O legal aqui é que, por exemplo, ele vai... deixa eu fechar aqui. Ah, não, já fechou. A questão aqui, ele segue o mesmo padrão do React Native. Então, é um botão, é um componente de botão normal, inclusive. E aí, ó, ele estende, no caso, o React.component. Então, as propriedades, tudo referente a um botão padrão no React, ele vai ter, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar um press. Eu consigo fazer ali um press. Eu posso colocar aqui, ó, alert, que é um alert do React Native. Ele vai me mostrar aqui um preset, foi pressionado. Se eu colocar aqui, ó, botão pressionado. Opa, faltou salvar. Botão pressionado. Ele vai funcionar da mesma forma. Se for um texto, um text, por exemplo, eu quero colocar um text, o que eu faço? Eu venho na minha documentação, procuro aqui nesse meu menuzinho lateral, ou então eu venho aqui na pesquisa. E aí no text aqui eu posso ter categorias desse meu text, e ele já me dá o meu código, então isso aqui que é legal. Às vezes, na própria documentação dele, ele vai estar utilizando o view, por exemplo, do React Native. Não tem problema nenhum, tá? Você pode estar utilizando ambos os componentes, tá? Mas o legal é que, por exemplo, se você está usando um kit de UI, que você use esse kit de UI, porque vai padronizar o teu projeto, tá? Então, fica bem melhor. Por exemplo, as cores ali de texto. Você pode vir aqui também a mesma coisa, status, primário, sucesso, info, atenção, perigo, o basic dessa forma aqui, no tom de preto, e tem o control ali, que é de controle. Na questão de aparência, o teu texto ele pode ter um fundozinho ali, então o default você não coloca estilo nenhum. Se for na questão do hint, que é aquele texto um pouquinho mais apagadinho, se for um alternativo, que ele vai ficar na cor branca do teu texto, tá? Então, a alternativa ele vai mudar do preto pro branco. E tem a questão de cores dos status ali que tá tranquilo também. Eu tenho ícones, tá? Eu posso adicionar ícones do próprio Eva Icons. Inclusive, ele te dá uma lista de ícones aqui. Tem alguns que são bem legais, mas você não precisa ficar preso também, mais uma vez, aos ícones que ele te dá. Às vezes, um ícone que tá aqui, ele não se encontra, que você precisa, na verdade, ele não se encontra nos icons do Eva. O que é que você pode fazer? Você pode pegar o kit de ícones do Expo, porque o Expo, por exemplo, te dá o Font Awesome, te dá vários outros ícones, tá? Então, é aquela coisa. Não achei aqui, usa algum similar, algum gratuito, tá? Que não tenha direito autoral. Eu quero utilizar data, um campo de data. Ele te traz também. E aí fica aquela questão. Você vai fazer o quê? Ver na documentação, ver como é que você utiliza. E a partir disso você começa a incluir coisas ali no teu projeto para fazer ali um certo sentido. Por exemplo, na questão de... Deixa eu ver aqui. Aqui é navegação, ícone card, por exemplo, eu quero colocar um avatar no meu projeto. Ele te dá também a questão de utilização do avatar, o tamanho, o shape desse avatar, enfim. Vem aqui, procura e por aí vai. Por exemplo, eu vou fazer aqui
eu tenho esse Application Provider. Eu vou criar aqui mesmo, tá? Eu vou const, por exemplo, login. Vai ser uma função. Aqui vai receber uma inner function. Ele vai me retornar um layout. E aqui dentro dele eu vou ter um input do UIKitten. E aqui eu vou ter um segundo input aqui do UIKitten. E por último, eu vou ter, no caso, um botão que vai ser o que? Entrar. E aí, esse meu input aqui, o que eu posso estar passando por ele? Mais uma vez, ele segue o mesmo padrão de um componente React. Então, por exemplo, placeholder. Eu tenho seu usuário, por exemplo, seu usuário e, enfim, seguindo ali aquele padrãozinho ali, você vai colocando as informações, o value, o on-change text e por aí vai. Placeholder vai ser igual sua senha. Entrar, e aqui, por exemplo, onPress, eu vou deixar vazio por enquanto, por exemplo, console.log entrou, só para a gente ter uma noção. E aqui eu vou fazer um const home também, vai seguir o mesmo padrão. E aí aqui eu vou vir aqui, vou dar um return e ele vai me retornar um layout. E esse layout e-mail, ele vai ter o que? Um text. Bem-vindo. E esse meu text aqui, ele vai ter um status info. E dentro dele, e abaixo dele, no caso, eu vou colocar um botão também para o meu usuário sair. E aí aqui, eu vou vir aqui, vou chamar uma inner function e vou dar um console.log saiu. Bem tranquilo, tá? E aqui, deixa eu ver o que faltou. Esperando. Ah, tá. Faltou o onPress. Igual. Dá um Ctrl S. Beleza. E aí, aqui dentro do meu layout, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou chamar o meu login. Seu usuário, sua senha, entrar. Beleza? Beleza, né? E aí, no caso aqui, por exemplo, aí eu quero usar a navegação do UIKitten. Ele te dá aqui possibilidades de navegação. Aí você usa, você vem, você lê. Ele te dá até um botão tabs aqui, te dá um menu, te dá o drawer, view pager. Por exemplo, se eu vim aqui, ele te dá esse aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem a categoria de texto, users, orders, transactions. No caso, é aquela página de view mesmo. Ele tá demorando um pouquinho para carregar, mas não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu no React Navigation. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Ou então, você pode também estar utilizando a questão de navegação do Expo, que não tem problema nenhum, tá? São alternativas de navegação, e aí fica a seu critério saber, né, qual está utilizando, qual você utiliza. Se eu vim aqui, Filed Based, você consegue criar uma rota, por exemplo, home. Tá aqui utilizando
a nova versão de rotas dele. Então eu venho pro React Navigation mesmo. O que você faz? O que ele está solicitando aqui? Instalação, você vai instalar isso aqui. Deixa eu vir aqui no meu terminal. Deixa eu abrir um segundo aqui. Colocar ele para instalar. Ele pede para instalar também o Native Screens e o Safe Area Context. Aqui a instalação para quem utiliza a parte do iOS, então fica a critério aí de quem for estar utilizando. Aqui algumas configurações utilizando Kotlin, Java, e aí no caso não tem, para mim aqui não é necessário nesse momento. Aí aqui no caso, ele te dá essas opções aqui, por exemplo, que você pode utilizar esse padrão aqui, Navigation, Home, configurando o Navigator, iniciar o Route Name, Home e por aí vai. Tem o estático e tem o dinâmico. Como é que é o dinâmico? O dinâmico é aquele padrãozinho lá que você abre uma tag, stack.navigator e por aí vai. No meu caso aqui, o que é que eu vou estar utilizando? Eu vou utilizar esse modo estático aqui. Eu vou vir aqui. Você, no caso, no seu projeto, obviamente, você vai fazer o quê? Você vai separar em pastas diferentes, tá? Então, Create Native Stack Navigator. O que que tá faltando aqui? Ah, tá. Faltou o Elements e faltou o Native. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Native Stack. Não tem. Então, eu vou instalar também ele aqui. Deixar ele terminar. De instalar aqui. E aí, você tem as suas screens, você tem a sua rota, tá? As suas rotas, sua raiz do stack. No meu caso aqui, pronto, eu tenho o quê? Eu tenho o meu home. E aí, esse meu home aqui vai ser essa aqui. Deixa eu até colocar ela. Que na verdade ele tem que ser abaixo das minhas screens. E aqui eu tenho login. E aqui vai ser login. Deixa eu ver se aqui assim vai. Pronto. Que aí não tem problema. E a minha rota inicial vai ser login. E aí, como é que eu uso ele? Eu uso ele aqui, ó, Navigation. Eu tenho esse const Navigation. E aqui eu vou importar do React Navigation. E aqui, esse meu Navigation, no lugar de login, vai ficar... Ele vai ficar, na verdade, Navigation. No lugar... misericórdia. Aqui, pronto. E aí, aqui, o meu projeto, ele tá reiniciando. Deixa eu só dar uma parada aqui nele. E reiniciar ele novamente, porque aí pra ele ver, pra gente ver como é que fica essa questão. Pronto. Colocar ele para iniciar no Android. Deixa eu minimizar. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fechar ele. Dar um Android aqui de novo. Ele vai buildar. Esperar. E login, beleza? Como é que eu faço essa mudança de uma tela pro outro? Por exemplo, o que ele me traz aqui? Movendo entre screens. O que ele me traz? Ele
tem esse window.location, mas, por exemplo, eu não estou utilizando na web, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, const navigation, use navigation e onPress. O que ele vai fazer? Eu vou vir aqui, ao invés do console, eu vou colocar navigation.navigate e aí ele vai navegar para onde? Para home. Dou um refresh, home, bem-vindo. E no sair aqui, ao invés de ser console.log, eu vou fazer o que? Navigation, faltou importar aqui, vai ser o que? Navigation ponto navigate login e faltou o que aqui? O argumento do tipo string não é atribuível ao parâmetro never. Ah, tá. Isso aqui é porque a gente não configurou o TypeScript, tá? Então, não configurou baseado no TypeScript. E aí, isso aqui eu não vou fazer porque a gente já viu isso antes em sala de aula. Então, por enquanto, é bem tranquilo. Deixa eu só colocar aqui um padding, que esse negócio aqui, padding horizontal, tá um pouco agoniante. Layout, style, styles.container, e aqui o meu style vai ser igual styles.container. O meu input aqui eu vou deixar assim mesmo, não tem problema. Então eu entro, eu saio sem problema nenhum. Então a gente viu aqui como utilizar inputs. Então tem um input, tem um layout, tem um button, tem text, tem algumas opções de você estar utilizando, tá? Mas aí fica mais uma vez. Utilizem a documentação. Qualquer dúvida podem escrever que eu vou estar olhando e aí eu respondo de acordo com a necessidade, com a disponibilidade no caso. No mais, vocês podem estar mesclando, mas sempre tentem utilizar utilizar os kits, os componentes do UIKit, tá? Vocês podem estar vendo também a utilização do mapping, aí fica a critério de vocês. O uso do tema aqui eu acho bem mais tranquilo do que utilizar algum outro, tá? Mas aí fica a critério e a gosto de vocês. Explorem as possibilidades que vocês têm. Por exemplo, uma lista. Geralmente a gente usa o flatlist do React Native. Ele te dá também um componente de lista, tá? Tem aqui o lista com dividers, por exemplo. Aí também fica a critério de vocês. Por exemplo, lista com acessórios. Ele te traz essa possibilidade, inclusive até o código. E aí você vai fazer o quê? Você vai adaptar de acordo com a sua necessidade, beleza? Tranquilo? É isso. Qualquer coisa podem comentar, podem perguntar. E quem souber a resposta e ver algum comentário que não foi respondido ainda, pode estar respondendo também. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. Bons estudos para vocês. No mais, estou à disposição.